Olá! Tá começando mais um vídeo nesse canal e hoje eu vim dar não é uma dica, na verdade eu vim contar e vim falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de cuba. Então pra você que tá reformando seu banheiro, pra você que tá construindo, pra você que tá querendo trocar aí a da sua casa, fica nesse vídeo que eu vou tentar esclarecer a maioria das dúvidas. Bom, acho que a primeira que eu vou falar aqui é a cuba de apoio, que eu acho que é a mais comum que tem por aí, que todo mundo sabe qual que é, quer ter, que é aquela cuba que é só apoiada na bancada. A vantagem dela é que a instalação é super fácil, né? É só você apoiar ali em cima da bancada, não precisa ter uma furação específica. Claro, tem que ter ali para sair a válvula, o sifão, mas não é algo que você precisa encaixar a cuba, né? Você apoia ela ali. Tem que tomar cuidado só com a vedação, então vedar bem para não ficar entrando água ali, correr o risco de infiltrar ali para o seu armário. E também você tem que se atentar nesse tipo de cuba, que como ela fica para fora da bancada, então ela fica totalmente externa à bancada, tem dois tipos de modelo, com mesa e sem mesa. Isso para qualquer modelo, tá? Seja quadrada, oval, retangular, todas têm essas duas opções. A com mesa é esse espacinho, eu vou deixar uma foto aqui, é esse espacinho que tem na parte de trás dela, que serve para você colocar ali a torneira, o misturador. Então a torneira, o metal, ele fica na cuba, você instala ele na cuba, então tem que furar ali e o metal fica preso ali. E aí, nesse caso, você usa sempre um metal de bica baixa. Porque como ele já tá mais alto ali em relação à profundidade da cuba, você já tem a altura suficiente ali para lavar o rosto, lavar as mãos, enfim. Quando a cuba não tem essa mesa, aí sim o metal ele fica instalado na bancada ali, né? Na pedra, enfim, no que você tiver ali na bancada, e ele fica atrás da cuba. Então, essa altura ali que ele vai ficar por trás da cuba é uma altura que teoricamente você perde, né? De metal. Então, nesse caso, você tem que usar uma torneira, misturador, enfim, de bica alta, tá bom? Justamente para compensar essa altura da cuba que você vai perder. Então, tem a altura ali que ele vai ficar atrás da cuba e tem mais a altura que vai subir para fazer a bica para você conseguir lavar a mão, tá? Então, sobre cuba de apoio, é basicamente isso que você tem que se atentar em relação à cuba com os metais. No geral, ela é super tranquila, é a mais facinho de instalar. Cuba esculpida. A cuba esculpida é aquela cuba que você faz com o mesmo material da bancada. Então, por exemplo, se você tem uma bancada de granito, mármore, até porcelanato, a própria pedra chega, na hora que começa a cuba, ela faz um recuo, né, para dentro, faz o espaço da cuba, sobe e volta. Então, a gente chama de esculpida porque é realmente a pedra que faz essa função da cuba. Então, ela vai chegar ali na bancada e vai ter um buraco que vai ser a cuba. Esse modelo é legal porque, assim como as cubas embutidas, que eu vou falar daqui a pouco, você pode fazer ali um caimento da sua bancada para nunca ficar água empoçada ali, sabe? Porque às vezes a gente vai lavar a mão, lava o rosto, dá uma molhada ali em volta, né? E você tendo esse caimento, a água cai direto para dentro da cuba. E até para você puxar um pouco a água, assim, é bem mais fácil, né? Você já não precisa ficar com um paninho, você pode jogar tudo pra dentro da cuba, fica bem mais tranquilo. A única ressalva aqui é que para banheiros do dia a dia, assim, que não sejam um lavabo ok, mas banheiros assim onde você escova o dente, né, banheiro do dia a dia mesmo, ela pode não ser tão prática para limpeza. Porque essas cubas, geralmente elas têm um fundo falso, né, que ali você consegue tirar e acessar a válvula. E como é um material rígido, são sempre formados cantos de 90 graus. E esses cantinhos de 90 graus, eles vão acumulando sujeira com o passar do tempo e é um pouco difícil de limpar. Então, assim, com o passar do tempo, né, para um banheiro do dia a dia, acaba não sendo muito prático, tá? Mas por essa questão de limpeza, vai te dar um trabalhinho a mais aí. Mas no mais,
Super tranquilo. Agora, as cubas de embutir, aquelas cubas de louça mesmo, são aquelas mais classiquinhas mesmo, sabe? Que tem a bancada e a cubinha geralmente são ovais, mas hoje em dia tem de vários formatos, quadradas, retangulares, redondas. E elas são geralmente fixas assim na parte de baixo da bancada e elas fazem a mesma função ali da cuba esculpida, ou seja, elas vão ficar para baixo da bancada. Você consegue também fazer esse caimento na bancada para a água ir direto pro buraco da cuba, né, e escoar, né, a água pra cuba, para limpar também. Super tranquilo. E a vantagem dela é que como elas são de louça, tem de vidro, tem vários materiais, mas principalmente de louça, elas não têm esses cantos de 90 graus. Geralmente eles são arredondados. Até aquelas que são mais quadradinhas, os cantinhos eles são arredondados. Então para limpar é bem mais tranquilo, é bem mais fácil, acaba sendo bem mais higiênico, tá? Gosto bastante, muita gente não curte porque acha antigo, não sei o que, mas não tem nada a ver, é uma cuba que super funciona e eu adoro. Cubas de semi-encaixe. Essas cubas são boas para aquela situação onde você não tem muita profundidade de bancada. Às vezes, quando o banheiro é muito pequeno ou quando a porta está muito em cima ali do início da bancada, acaba sobrando lá, sei lá, 30 centímetros para a bancada. E aí, o que você faz? Existem cubas de 30 centímetros, mas pense, a cuba vai ficar super justa ali e uma cuba de 30 centímetros é bem pequena. Então, você pode usar esse artifício da cuba de semi-encaixe. Por quê? Essa cuba, ela vai ter uma parte dela, que é a parte posterior, que é onde ela vai ficar fixada na bancada. E ela tem uma parte a mais que fica pra fora, fazendo toda essa saia, igual vocês estão vendo na imagem, que é uma parte que você ganha. Então a cuba, ela vem pra frente da bancada. Então além daqueles 30 centímetros, por exemplo, tá? Que você tem da bancada, você ganha ali mais uns 10, 12 da cuba. Tá? Então, esse tipo de modelo claro, você pode usar em qualquer espaço, tá? Mas é principalmente para espaços onde você tem pouca profundidade de bancada, tá bom? E, claro, tem que atentar com a abertura da porta. Se for uma porta de abrir, tem que ver certinho ali o distanciamento, porque senão a porta pode bater na cuba, tá bom? Mas a grande vantagem dela é essa. Cubas de sobrepor. Essas cubas são aquelas que são quase de embutir e quase de apoio, sabe como? Elas ficam embutidas, mas elas têm uma bordinha por fora. Essa cuba é boa pra quê? Ela é boa em caso de reforma, por exemplo, que é onde você tem ali uma bancada existente e você quer trocar ali os metais, as louças, mas quer tentar manter a bancada. Então, por exemplo, se você tem uma bancada com uma cuba de embutir, né? A cuba de embutir, ela deixa um buraco do tamanho da cuba na bancada, né? Vamos supor que você quer colocar outra cuba ali. A cuba de sobrepor, ela vai encaixar, claro que com alguns ajustes, né? Você faz um ajuste ali na bancada, mas você consegue encaixar ela já no buraco existente e ela fica presa por essa bordinha que ela tem em volta. Então, pense, se você fosse pôr uma cuba de apoio, por exemplo, a cuba de apoio teria que ser bem grande, bem maior para cobrir o buraco da outra cuba. Dá também, mas às vezes não tem como. Essa de apoio, você usa o mesmo buraco e às vezes se deu uma sobrinha ali ou se faltou alguma coisa, essa bordinha vai fazer o arremate do acabamento. Então você consegue utilizar ela para trocar o modelo, para reformas, sem fazer muitos ajustes, tá? Existem também cubas de piso. Lembra? Tem muitas casas ainda aqueles lavatórios de coluna, que são super comuns, lembra? Quem nunca teve em casa, né, um desses? Então, hoje em dia, tem umas cubas que vêm do piso, meio que uma releitura disso, só que um pouco mais moderninhas, redondas, quadradas. E elas são uma boa opção também para lugares onde você não tem muito espaço. Então, às vezes, você tem um banheiro bem pequenininho, que não vai dar para fazer uma bancada, mas você também não quer usar uma cuba de um lavatório de coluna, né? Igual antigamente e tal, não sei, às vezes você não gosta. Então, essas cubas de piso são uma opção para isso. Geralmente, elas são ali da largura exata de uma cuba, 45 por 45, algo assim. Tem vários modelos e tamanhos. Mas você consegue
ter um lavatório mais moderninho ali, sem ocupar muito espaço. Tem também cuba de parede, que você fixa ela direto na parede. Qual que é a vantagem disso? Isso é muito usado principalmente em banheiros para pessoas com deficiência. Então, por exemplo, um cadeirante, para ele chegar, né, e ele encostar numa cuba ali para conseguir lavar a mão ou até lavar o rosto, pense, a parte de baixo ali para ele tem que estar livre, porque é onde ele vai encaixar a cadeira, as pernas. Então, a cuba de parede serve muito bem nesses casos, porque como ela fica na parede, ela fica totalmente aérea, né? Então, ali embaixo você só vai ter um sifão ali e nada mais. Então, você tendo essa parte toda aberta, você consegue ter essa área mais livre. Então, claro, você pode usar em qualquer lugar que você queira, mas ela é muito boa, principalmente nesses casos, justamente por ficar aérea, assim, no ambiente e ter o espaço de baixo ali livre. Bom, é isso. Esses são os tipos mais comuns de cuba. Claro que cada uma tem N modelos diferentes, mas basicamente os padrões são esses, tá? E essas são as principais diferenças. Então, para conseguir aí te ajudar em qual escolher, como saber qual que é a melhor pra mim, esse vídeo foi feito. Então, espero que tenha ajudado aí quem tá nessa missão de reformar banheiro, principalmente. Tá? E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tipo de informação, de conteúdo, me conta aqui embaixo que eu faço mais. Ou me mande dúvidas, o que vocês têm dúvidas aí na hora de reformar, na hora de construir, o que tá pegando mais aí, me conta aqui também. E deixe seu like se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele seu amigo, sua amiga que tá construindo, que tá querendo reformar. E é isso, espero você, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!